Meus caros amigos e amigas, com a graça de Deus, estamos aqui mais uma vez para a nossa Escola da Fé. O que nós vamos conversar hoje? Bem, eu tenho colocado aqui vários assuntos ligados com a história da igreja, vocês têm percebido, né? Falamos aqui de muitos cientistas importantes na Idade Média, falamos de muitas coisas, falamos como é que o islamismo influiu muito na vida da igreja, na nossa última aula. E agora eu quero pegar alguns santos que eles tiveram um papel muito importante na vida da igreja, na história da igreja. O primeiro deles que eu quero colocar é São Bento de Núrcia, que fundou a congregação, a obra dos beneditinos, que existe hoje no mundo inteiro, já tem aí o quê? 1500 anos. É uma obra que deu muitas graças para a igreja. Muito bem, mas vamos pedir a Deus primeiro a sua graça e a sua bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Vinde nesta noite em seus corações, os vossos fiéis. Acendei em cada um de nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei, Senhor, que nós apreciemos retamente todas as coisas nesta noite, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu amigo, minha amiga, nunca faça uma pregação, uma aula, sem antes você pedir o socorro do céu, principalmente do Espírito Santo e da Virgem Maria. E se você tiver preparado bem a sua aula, você pode ter certeza que tudo vai correr bem. Essa experiência eu tenho, de longa data, graças a Deus. É uma receita que eu dou, né, que funciona mais do que a receita da vovó lá para fazer o pão de ló antigo. Rezar, né? Invocar Nossa Senhora, invocar o Espírito Santo, e você tem que preparar também. Aí pode ir tranquilo que, né, Jesus disse, eis que eu estou convosco todos os dias. Meus amigos, hoje então nós vamos falar de São Bento, mas antes eu quero mostrar um outro gigante aqui para vocês. Esse vocês conhecem muito bem, né? Monsenhor Jonas Abib. Olha, esse livro aqui, vocês já sabem, né? É a história, é a vida do Padre Jonas, podemos dizer, uma biografia perfeita. Olha, eu que convivi com esse homem 54 anos, está aqui, a maravilha desse livro que mostra muito bem encadernado, capa dura, é uma relíquia para você guardar aí com você, né? Não relíquia no sentido de ser uma parte de roupa ou do corpo dele, mas uma relíquia histórica da vida de Monsenhor Jonas. Aqui você vai aprender muita coisa, pode ter certeza. Eu aprendi. Bom, também quero lembrar você que esse programa que você está assistindo, Escola da Fé, e outros, só vão ao ar porque você ajuda a Canção Nova. Saiba disso. Canção Nova não é uma ONG que recebe dinheiro de governo, nem de fora do país. Não, Canção Nova é você que mantém a Canção Nova. Isso deve ser, sabe, uma honra para nós, uma alegria para nós. Nós, católicos, mantemos uma obra de evangelização que atinge o mundo inteiro, e já tem mais de 40 anos, com rádio, televisão, internet. Então, contribua. Uma maneira muito fácil, hoje é o Pix. São milhões e milhões de pessoas hoje que usam o Pix. pix.doação@cancionova.com. Bota lá, sobrou um dinheirinho, manda lá no Pix da Canção Nova. pix.doação@cancionova.com. Se você tem alguma dúvida, quer contribuir pelo boleto bancário, quer contribuir pela, débito em conta corrente, ou de outra forma, liga aí para o telefone da Canção Nova, o 12 31 86 26 00, pronto, alguém vai te atender
e vai responder para você. Beleza? E assim, gente, nós vamos salvando almas e vamos construindo o reino de Deus. Papa João Paulo II dizia uma coisa muito, muito bonita. Quem é que vai desfrutar do reino de Deus? Ele dizia, quem ajudar a construir o reino de Deus. Está aí. Né? Nós estamos construindo o reino de Deus. Ok? Meus amigos, então vamos lá conversar um pouco hoje sobre São Bento. Olha, São Bento é uma figura tão importante que eu até escrevi um livrinho sobre a vida de São Bento. Então, um pouco daquilo que eu vou colocar hoje tem nesse livro aqui, São Bento, pai da Europa. Por que São Bento é pai da Europa? Aí tá, e foi um papa que deu esse título a ele. Por que então eu trago São Bento aqui? Porque São Bento, ele nasceu no ano 480, morreu no ano 527, exatamente naquela fase em que o Império Romano caiu na mão dos bárbaros. Você sabe que no ano 476, os bárbaros tomaram o Império Romano, o maior império que a humanidade já conheceu, dominou o mundo inteiro. Quem não era romano, eles chamavam de bárbaros, porque chegavam em Roma falando uma língua que eles não entendiam, não falavam o latim, não falavam o grego, então é bárbaro. São Bento foi o homem que espalhou mosteiros por toda a Europa, né? E esses mosteiros, esses monges foram que evangelizaram a Europa, evangelizaram os bárbaros. E a igreja então chegou depois de 600 anos na Europa, a chamada cristandade, onde tudo era cristão. Mas esse gigante, meus irmãos, olha, vale a pena conhecer um pouco desse homem. Por isso eu quero colocar aqui. São Bento ele teve uma imensa importância na Idade Média, com a fundação, como eu disse, de inúmeros mosteiros na Europa, que evangelizaram os bárbaros e também os romanos, não só os bárbaros. São Bento nasceu ali em Núrcia. Núrcia é uma cidadezinha da Itália, por volta do ano 480, 482. Depois de ter recebido uma formação assim muito esmerada, caprichada em Roma, né, estudou ali em Roma, ele começou a praticar uma vida eremítica numa região de Roma chamada Subíaco, que é assim mais no sul da Itália, né? Porque ele ficou decepcionado com a juventude romana, que estava numa vida muito assim errada, né? Então ele foi para essa região chamada Subíaco, na Itália, onde ele reuniu alguns discípulos depois, com o tempo, né? Depois de um tempo de penitência, vivendo sozinho, né? Numa gruta, né? E aí ele começou um trabalho com um grupo. O primeiro milagre de São Bento, engraçado, foi quando ele tinha 20 anos de idade. Olha que interessante. Certo dia, a sua empregada ali na casa dele pediu emprestado para os vizinhos uma vasilha de barro que tinha furos, que era utilizada para limpar o trigo. Era um equipamento antigo aí. E por descuido, a mulher deixou cair, quebrando em duas partes aquela vasilha que era muito importante. São Bento chegou, ele tinha 20 anos de idade ainda, mas já era um jovem assim, de Deus, de oração, de penitência. Ele chegou em casa e ele viu, né, a sua amada ali, sua empregada ali, chorando desolada, né, porque a coisa era séria. Então, São Bento, movido de grande piedade, ele recolheu então o vaso e, em lágrimas, ele pediu a Deus que tivesse misericórdia daquela mulher, que refizesse aquele vaso. Quando ele terminou a oração, abriu os olhos e eis que, né, o vaso estava assim como que novo, foi colado sem ficar nenhuma marca, inteiro e sem nenhum sinal que tivesse sido quebrado. Na vida histórica dele, né? E sabe quem contou muito a vida de São Bento? Foi o primeiro Papa beneditino, que foi logo depois de São Bento, São Gregório Magno. São Gregório Magno foi o primeiro beneditino que se tornou Papa, né? Logo ali por volta do ano 600. Né? E é ele que escreve muito sobre a vida de São Bento. Desse livrinho que eu escrevi aqui, São Bento, pai da Europa, eu tirei muita coisa que foi escrita pelo
primeiro Papa Beneditino, grande São Gregório Magno. Né? Muito bem. Então, esse milagre de São Bento, desse vaso que foi restaurado aí, esse vaso se espalhou por toda a região. Então, penduraram o vaso restaurado na porta da igreja de São Pedro Apóstolo, para que todos tivessem conhecimento do poder, da fé do jovem Bento. Fizeram isso. Que resolveu fugir daquela glória mundana, porque o pessoal já queria, então, meio que venerá-lo como santo, né? E sozinho ele foi viver numa gruta pequena, de difícil acesso, nas encostas do Monte Taleu, em Subíaco. É mais ou menos 400 milhas de Roma. 400 milhas vai dar mais ou menos 60 quilômetros de Roma. Quando você está em Roma, você vai para o sul, tem ali uns 60 quilômetros, Subíaco. Muito bem. No caminho, que ele ia indo para Subíaco, ele encontrou um velho monge chamado Romano, hoje é São Romano, ou São Romão, né? Que era de um monastério. Então, São Bento partilhou com ele os seus planos. Que plano? Ele queria viver uma vida eremítica, queria viver uma vida só de oração e tal. Então, o velho monge romano prometeu-lhe, então, segredo, afirmando que o ajudaria, impondo-lhe um hábito monástico, né? E ensinou-lhe algumas práticas monásticas e religiosas. Já havia alguns mosteiros na Europa, porque alguns santos, antes de São Bento, já tinham introduzido alguns santos na Europa. Por exemplo, Santo Atanásio, que era lá do Egito, já tinha, quando ele foi exilado, ele criou alguns mosteiros, né? São Martim de Tours, já tinham criado alguns mosteiros. Então, esse monge velho São Romano já era aí de um desses mosteiros e ensinou essas práticas monásticas de oração, de penitência, ali. Bom, e aí São Bento, houve uma tentativa de uma vez de envenená-lo. O que aconteceu? Né? Havia um convento chamado de São Cosimato, né? E alguns monges pediram que São Bento fosse meio que ser o diretor espiritual deles, num convento que já existia ali na região do Subíaco, né? Chamado de Convento de São Cosimato. Só que São Bento chegou lá e impôs uma regra dura para eles, né? Era um convento que o pessoal estava vivendo meio folgado. São Bento apertou o parafuso. O que aconteceu? Os monges quiseram envenenar São Bento. Olha que coisa impressionante. Sabe o que aconteceu, gente? Um dia, eles estavam jantando e São Bento deixava o pessoal tomar uma taça de vinho na refeição. Eles envenenaram a taça de vinho de São Bento. E São Bento, sentaram para comer, São Bento abençoou. Quando São Bento abençoou a comida e tudo, o cálice de vinho dele rachou e o vinho derramou na mesa. Aí os monges perceberam o milagre, se arrependeram e contaram para São Bento. E São Bento disse: Deus tenha compaixão de vocês, irmãos, porque fizeram isso. Né? Antes de aceitar o convite, eu avisei muitas vezes que os meus costumes não se harmonizariam com os de vocês. Então agora vocês procurem um líder que combine com o seu jeito de viver e a partir de agora acabou a minha responsabilidade com essa casa de vocês. Eu vou embora. E São Bento foi embora, deixou ali aquele convento que o pessoal pediu para ele ser um prior. Né? Então, aos poucos, São Bento foi contagiando outros jovens, como, por exemplo, São Mauro, São Plácido, né? São Mauro ou Santo Amaro, né? Também, que eram nobres romanos, jovens da alta classe romana. Né? Então, ali na região chamada do Subíaco, então surgiram, São Bento construiu 12 mosteiros e cada um com 12 monges em cada um. O 12 é muito importante, né? 12 apóstolos, 12 artigos do credo,
né? Então ele criou 12 mosteiros ali, cada um com 12. Olha, 12 vezes 12, 144, eram 144 monges, né? Bom, não existia ainda na Itália instituições monásticas ali como no Oriente, né? Então os mosteiros fundados por Santo Honório, São Cassiano, um século antes, na França, ainda eram um pouco conhecidos na Itália, né? Bom, uma outra tentativa de assassinar São Bento aconteceu. Veja, é impressionante, né? As pessoas que trabalham para Deus sempre sofrem perseguições. Existia um sacerdote chamado Florene, que depois de 20 anos que São Bento estava ali no Subíaco, né? Começou a perturbar São Bento por inveja, por com calúnia, uma série de coisas. Então, para evitar problemas, São Bento saiu dali, deixou o Subíaco com os monges dele, foi para a região chamada da Campânia, né? Onde fundou o famoso Monte Cassino, né? Considerado o centro propulsor, então, de toda a obra beneditina. Ok? Mas vamos fazer o nosso intervalo e depois a gente vai conversar mais um pouco sobre isso. Muito bem, meus amigos, hoje nós estamos conversando sobre a vida desse gigante, São Bento, pai da Europa, né? Os papas chamaram São Bento de pai da Europa, Paulo VI, João Paulo II, porque realmente o trabalho dele foi um trabalho de transformar, os mosteiros, né? Milhares de mosteiros de São Bento na Europa, transformaram aquela massa bárbara, né? Sem religião, na cristandade, né? Do ano 1000, mais ou menos, 1100 da igreja. Bom, então eu dizia o seguinte, que São Bento, ele criou ali na região de Subíaco, na Itália, né? Muita gente visita lá hoje o Subíaco, né? E criou lá 12 mosteiros, com 12 monges em cada mosteiro, então 144 monges. Só que depois de 20 anos ali, teve um sacerdote que começou a perturbar a vida de São Bento. Queria até assassinar. Esse pode, gente, um sacerdote. Mas onde existe a inveja, onde existe o preconceito, né? E São Bento, para não fazer confusão, interessante, né? Ele mudou com seus monges para a região do chamado Monte Cassino. E foi uma bênção, né? Porque se tornou ali o centro propulsor de toda a obra beneditina. Ali os monges tinham vida comunitária sob a direção de um mestre espiritual chamado o abade. Abade quer dizer pai, né? No mosteiro autossuficiente. Então cada mosteiro se tornou autossuficiente, mas todos seguindo a regra maravilhosa de São Bento, uma regra que ficou muito importante, muito equilibrada e que exatamente fez com que a ordem de São Bento pudesse expandir bastante. Bom, o crescimento da obra, ela foi impressionante. Nota bem, 200 anos depois, a regra beneditina já estava em toda a Europa, devido exatamente ao equilíbrio da regra de São Bento, a sensatez da regra, que depois foi seguida por muitos outros mosteiros. Por exemplo, os cistercienses, né? Depois mosteiros de Cluny, lá por volta do ano 1000. Bom, São Bento, ele quis possível a todos, essa regra, né? Pôs possível a todos e adaptável à capacidade de cada um, de modo que os fortes pudessem desejar mais e os fracos não se sentissem desencorajados. Olha que pedagogia maravilhosa, ele colocou a ordem. A ordem de São Bento você pode ler, tem até publicada na internet. Ele, né, os fracos não desanimavam com as exigências da ordem e os fortes podiam fazer mais. É mais ou menos o que a igreja faz. Entende? A igreja, mais ou menos, a igreja faz isso. Tá? Então, nela há uma dosagem equilibrada entre o trabalho manual e o tempo de repouso e de oração e de estudo. Trabalho manual, repouso, oração e estudo. Né? Então, era uma regra equilibrada. Né? São Gregório Magno, que eu já falei para vocês, que foi papa e doutor da igreja, né? Ele escreveu a respeito de São Bento o seguinte:
São Bento estava cheio do espírito de todos os justos. Estava cheio do espírito de todos os justos. São Gregório dizia, por que admirar que ele tivesse o poder divino, né? Ele que estava iniciado nas intimidades divinas. E como não havia de conhecer os segredos da divindade, uma vez que observava os seus mandamentos, são palavras de São Gregório Magno sobre São Bento. São Bento escreveu a regra da vida monástica, então, cuja difusão lhe valeu o título exatamente de pai dos monges do Ocidente. Pai dos monges, porque, como eu falei, outros mosteiros, mais tarde, de outras ordens, usaram a regra de São Bento. E que teve, né, e continua a ter uma grande influência em muitos estatutos da vida religiosa ainda hoje. Né? São Bento também resumiu as regras de São Pacômio, São Basílio Magno, Santo Agostinho, São João Cassiano. Ou seja, ele não fez tudo da cabeça dele. Ele usou também, né, regras anteriores. São Pacômio, lá do Egito, do deserto. São Basílio Magno, que foi antes dele, lá da Capadócia, no século IV. Santo Agostinho, século IV. São João Cassiano. Ele juntou tudo e fez a regra dele, que se tornou uma regra assim, muito importante. Bom, São Bento morreu em Monte Cassino, no dia 21 de março de 547 ou 548, eles há uma dúvida nisso, mas desde os fins do século VIII, a sua festa começou a ser celebrada em muitos lugares. Paulo VI, o Papa Paulo VI, pela carta apostólica Pacis Nuncius, de 24 de outubro de 1994, né? Ele proclamou São Bento padroeiro da Europa, padroeiro, pai da Europa, dada exatamente a extraordinária influência, né, que São Bento exerceu pessoalmente e através dos seus monges, exatamente no estabelecimento das raízes cristãs da Europa, do velho continente. Né? Era um tempo em que corria um grande perigo, não só a igreja, mas toda a sociedade civil e a cultura, porque os bárbaros tomaram tudo. Né? E vocês sabem que os bárbaros não era só uma etnia, não, eram várias etnias brigando entre elas, né? Vindas principalmente ali da antiga Germânia, né? Hoje Alemanha, os godos, ostrogodos, visigodos, alamanos, lombardos, suevos, meu Deus, e os monges, né, foram responsáveis para ir evangelizando, educando esse povo. Então, com obras assim insígnes e com a sua santidade, São Bento, ele testemunhou essa perene juventude da igreja, a força da igreja. Ele mostrava, né, essa força que a igreja sempre teve em todos os tempos. Além disso, né, ele e os seus seguidores, seus discípulos, arrancaram da barbárie, né, e levaram uma vida civilizada e cristã aos povos bárbaros. Esse foi o trabalho maravilhoso de São Bento, né, que transformou aquela Europa bárbara, pagã, na cristandade. Né? Muita gente não entende isso, muita gente tem até inveja da igreja, muita gente quer atacar a Idade Média, porque acha que atacando a Idade Média começa exatamente aí, com a queda do Império Romano. Mas não tem como negar que a igreja sustentou a civilização, transformou essa civilização durante 600 anos, especialmente pelo trabalho das ordens beneditinas. Né? Bom, então Bento conduzia esses bárbaros à virtude, ao trabalho, ao pacífico exercício das letras do estudo, né? Uniram-nos na caridade como se fossem irmãos. Que coisa maravilhosa, gente! Os mosteiros de São Bento se enchiam de antigos bárbaros, convertidos, né? Que abraçavam a fé e vinham para, né, queriam ser monges. Então, São Bento contribuiu de forma assim decisiva para o quê? Eu diria formar a alma e as raízes da Europa,
que são essencialmente cristãs por causa disso, e sem as quais não se entendem nem se explicam a nossa cultura e o nosso modo de ser. Né? O grande escritor, que eu já falei aqui várias vezes, Thomas Woods, que escreveu aquele livro, né, Como a Igreja Construiu a Civilização Ocidental, Thomas Woods fala, né, que a Igreja foi quem construiu essa civilização ocidental que nós temos hoje, que é a civilização mais maravilhosa do mundo. É pena que essa nossa civilização ocidental hoje está perdendo o cristianismo, está voltando ao paganismo. Mas é na civilização ocidental que surgiram todos os desenvolvimentos científicos, tecnológicos. Por quê? Porque a igreja ensinou, né, o homem da Idade Média a estudar, a pesquisar, não só as coisas da teologia, mas também da matemática, da geometria, da física, da química, entendeu? Da música, da astronomia. E os monges de São Bento foram especialistas nisso. Foram responsáveis pelo desenvolvimento tremendo da Idade Média também nesses aspectos. Né? Bom, então, a própria identidade europeia é incompreensível sem o cristianismo. E é precisamente nele que se encontram essas raízes comuns das quais brotaram a civilização do continente, o continente europeu. E também a nossa civilização, que a nossa civilização veio da Europa, né? Também a sua cultura, o seu dinamismo, a sua atividade, a sua capacidade de estender-se construtivamente aos outros continentes, né? São palavras do Papa Paulo VI em Santiago de Compostela, né? Em novembro de 1982. João Paulo II enfatizou tudo isso, mostrou a grandeza da figura de São Bento na construção da Europa. Bem, os mosteiros de São Bento têm como lema uma coisa muito simples: ora et labora, ora reza, labora trabalha. Então, o que São Bento fez? O tempo do monge era dividido, né, num dia de 24 horas, era 8 horas para ele descansar, cuidar das suas coisas pessoais necessárias, 8 horas para trabalhar e estudar e 8 horas para rezar. Parava de 3 em 3 horas para rezar o ofício das horas. Os monges se reúnem sempre na capela para rezar o ofício, né? Claro, reza desde da madrugada até a noite, né? Desde das matinas, das laudes, depois até as completas no final do dia. Mistura a oração com o trabalho e com o estudo, né? E isso funcionou muito bem. Reza e trabalha. Olha, até para nós leigos, gente, eu procuro fazer da minha vida também esse lema de São Bento: rezar, trabalhar e descansar. Né? Quando precisa descansar também, as horas de sono, etc. Né? Então, a oração transformada em trabalho e o trabalho também transformado em oração. Bonito, né? Bom, o logotipo da obra de São Bento é a cruz e o arado. Bonito, né? A cruz significa a piedade, a oração, e o arado significa o trabalho, né? E o seu objetivo foi exatamente edificar a nova sociedade sobre as ruínas romanas. Olha que bonito isso. O Império Romano tinha desabado, bárbaros tomaram tudo. Edificar a nova sociedade, que foi uma fusão dos bárbaros com os romanos, pelo cristianismo, então, sobre as ruínas romanas. Durante o dia, né, então, se reza o Santo Ofício Divino, como eu falei, 7 vezes, e uma vez à noite. Além dos votos de pobreza, obediência e castidade, né, São Bento colocou o voto de estabilidade. Ou seja, o monge não sai do mosteiro, ele não dorme fora do mosteiro. Para que ele colocou isso? Para coibir erros que haviam dos monges que eram meio nômades. Né? Olha a sabedoria. Então, nós vamos
dormir no mosteiro, entende? Para não ficar aí perigo de... Então tinha, além dos votos de pobreza obediente de castidade, tinha um voto de estabilidade. Claro que hoje isso já não é assim tão necessário, né? Bom, os monges beneditinos em toda a Europa evangelizaram os godos, bárbaros, anglo-saxões, né? E outros povos germânicos da Inglaterra, da Bélgica, da Holanda, do norte da Alemanha, né? São Gregório Magno, que foi papa de 540 até 604, como já falei aqui, foi o primeiro papa que foi da ordem beneditina, né? Papa e doutor da igreja, né? Ele falando de São Bento, ele disse, São Bento, já falei isso daqui, né? São Bento estava cheio do espírito de todos os justos, né? Bom, e ele dizia que a humildade e o valor, a severidade, a doçura, a liberdade, a dependência, né? Na qual existe a correção, né? Mas uma correção que encontra a firmeza, né? A condescendência e tinha todo o encanto. Ele dizia, a voz de comando todo, o vigor, a sujeição todo, né? O repouso, também o silêncio, a sua gravidade, tudo isso fazia parte da característica de São Bento. Isso colocado por São Gregório Magno. Agora, uma outra coisa, cada mosteiro de São Bento, nesse tempo dos bárbaros, era um centro de vida religiosa e educacional. Em torno dos mosteiros, porque a civilização romana tinha praticamente sido destruída pelos bárbaros. Então, era em torno dos mosteiros que surgiam as escolas, os hospitais, os leprosários, até os manicômios, entende? Então, cada mosteiro se tornou assim um centro de vida religiosa e educacional. Os monges preservaram a literatura, estudaram a música, os escritos dos historiadores e filósofos e salvaram as obras da literatura antiga. Meus amigos, se não fossem os monges, toda a literatura antiga do tempo dos romanos, os escritores, filósofos romanos, como Sêneca, como Cícero e outros, também os gregos. Você sabe que não tinha imprensa naquele tempo, então o que os monges faziam? No chamado scriptorium, que era uma sala onde eles copiavam, né? Eles preservaram a literatura, estudavam a música, né? Estudavam os historiadores, ou seja, eles salvaram a cultura do tempo deles. Beleza, né? Vamos para mais um intervalo. A gente ainda tem mais um pouco de conversa sobre isso. Meus amigos, estamos já de volta para a nossa Escola da Fé. Olha, antes de continuar contando várias coisas bonitas de São Bento, eu quero mostrar a vocês de novo, né? Essa biografia, vamos dizer assim, do Padre Jonas. Aqui está toda a história dele. Né? Você que acompanha a Canção Nova, que conhece aí todo o trabalho dela, vale a pena você ter esse livro, ler, e você vai ter mais sintonia ainda com a Canção Nova. E dizer a você o seguinte, que esse homem aqui construiu todo esse trabalho de evangelização em cima do quê? Da doação. Ele não aceitava propaganda, nem na rádio, nem na televisão. Eu me lembro que ele dizia, ou o povo católico mantém essa obra, ou essa obra não vai acontecer. E essa obra já está aí há mais de 40 anos. Aconteceu. Então, ela precisa continuar. Ela precisa continuar. Então, se você quiser, faça a sua doação aí. Já coloquei aqui o número do Pix, né? A senha do Pix, né? pix.doação@cancionnova.com pix.doação@cancionnova.com. Você ajuda a Canção Nova a expandir ainda mais a evangelização. Muito bem, vamos continuar mais um pouco conversando sobre o grande São Bento. Eu queria dizer aqui para vocês que os mosteiros beneditinos, eles se tornaram na Idade Média assim, centros de civilização integral, como eu já falei. Foram verdadeiros faróis de evangelização e também de ciência. Olha, gente, da ordem beneditina saíram 23 papas. Vocês já pensaram o que é isso?
A igreja já teve 267 papas, 23 foram beneditinos. 5.000 bispos do mundo inteiro foram beneditinos. Cerca de 3.000 santos canonizados. Né? É uma coisa impressionante. De onde é que eu tirei esses dados? Eu tirei esses dados de um livro, de um cardeal beneditino chamado Cardeal Schuster, que escreveu um livro dessa grossura aqui, eu esqueci de trazer aqui para mostrar. Cardeal Schuster escreveu um livro, né, sobre a vida de São Bento, tem mais de 500 páginas. É dali que eu tirei esses dados. E também coloquei nesse livrinho que eu escrevi aqui sobre São Bento. Né? Bom, uma outra coisa interessante, a poucos quilômetros de Monte Cassino, né, onde São Bento colocou a obra dele, Santa Escolástica, que era irmã de São Bento, adotou também a regra de São Bento para as mulheres, dando origem às monjas beneditinas. Olha que bonito. O cardeal beneditino, que eu citei para vocês, e o Ildefonso Schuster, que foi arcebispo de Milão, na Itália, ele escreveu esse belo livro. O livro chama-se História de São Bento. Né? Foi publicado pela editora Lumen Christi, né, que ficava lá aos cuidados de do monge beneditino, né, Dom Estevão Bittencourt, de 1956. Né? Ali nós encontramos uma citação muito interessante que eu gostaria de colocar aqui. Né? A ociosidade é inimiga da alma. Por isso os irmãos devem estar a determinadas horas no trabalho manual e, de novo, a hora fixa na leitura sagrada. Então, era o cuidado que São Bento tinha para que os seus monges ficassem sempre no trabalho e na oração. Para isso, pensamos que as horas para cada ocupação poderão ser determinadas como se segue. Aí ele tinha, a regra tinha toda essa. Eu queria colocar aqui algumas frases de São Bento, já que esse homem foi tão grande, né? E interessante, né, gente? Ele não era sacerdote, sabia? São Bento era leigo, como São Francisco também era leigo. Olha que coisa interessante. 2 leigos que revolucionaram a vida da igreja, São Bento e São Francisco de Assis. Né? São Bento dizia, confesso todos os dias a Deus na oração, com lágrimas e gemidos, as faltas passadas, e daí por diante, emende-se delas. Confesse todos os dias a Deus na oração, com lágrimas e gemidos, as faltas passadas. E daí por diante, emende-se delas. Né? Importante isso, né? A gente, né, sempre olhar para trás, pedir a Deus perdão pelas faltas passadas. E mudar, né? Para frente, não cometer mais as faltas passadas. Ele dizia também o seguinte: o tempo passado diante do sacrário é o tempo mais bem empregado da minha vida. Olha, muito significativo. Né? Uma vez um católico estava convencendo um protestante de que Jesus realmente estava presente, vivo no sacrário, corpo, sangue, alma e divindade. Aí o protestante falou para o católico assim: nossa, mas por que vocês deixam então o sacrário vazio daquele jeito, a capela do Santíssimo vazia, se Jesus está ali de corpo, vocês acreditam que ele está ali de corpo, sangue, alma e divindade? Então a capela devia estar sempre cheia de gente. É uma coisa que faz a gente pensar, né? Mas vamos lá. São Bento dizia: volte à paz antes do pôr do sol, com aqueles com quem teve desavença. Né? Se você teve um desentendimento com alguém, São Paulo fala isso, né? Não se ponha a ira, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Quer dizer, não deixe acabar o dia brigado com ninguém. Isso não é bom, né? Bom, outra coisa que São Bento dizia, algumas frases eu coloquei nesse pequeno livro que eu escrevi. O primeiro grau de humildade é a obediência sem demora. Isso é muito importante, principalmente para os religiosos. O primeiro grau da humildade, e para São Bento a humildade era a coisa mais importante, é a obediência sem demora. Outra coisa que ele dizia: ninguém se atrase a se converter ao Senhor,
que ninguém deixe ir passando os dias. Não deixe a conversão para depois. Temam o dia do julgamento. Tenham medo do inferno. Desejem ardentemente a vida eterna com profundo desejo espiritual. Mantenha a morte diariamente diante dos seus olhos. Nós devemos acautelar-nos contra o mau desejo, porque a morte foi colocada à porta do prazer. Está aí. Cuidado com o prazer. Outro pensamento dele: é preciso preparar nossos corações e nossos corpos para militar na santa obediência dos preceitos. Então, preparar o coração e também o corpo. O coração é a vontade, o corpo é as nossas fraquezas, para obedecer. Para São Bento obedecer era uma coisa importantíssima. Eu dizia outra coisa: antes de tudo, quando quiseres realizar algo de bom, pede a Deus, com oração, muito insistente, que seja plenamente realizado por Ele. Então, se quer fazer alguma coisa, peça que Deus mesmo realize através de você aquilo ali. Dizia também, não queira ser tido como santo, antes que o seja, mas primeiramente seja para que, como tal, o tenham com mais fundamentos. Então, não queira que os outros te chamem de santo, não. Se torne santo primeiro, depois deixa os outros falar o que quiser. Então, a oração de São Bento de Núrcia é aquela oração também que na medalha de São Bento a gente conhece, é uma oração que vale a pena também a gente rezar sempre. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal aquilo que tu me ofereces. Bebe tu mesmo o teu veneno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Bento, onde ele tinha o mosteiro dele, ele colocava uma cruz. Bem no alto, assim, na parte alta do mosteiro, colocava uma cruz. E dizia que a cruz do Senhor me guie pelos caminhos de luz, e que o dragão feroz que ronda a nossa alma seja afugentado pelo poder de Cristo Salvador. Afasta da minha vida, da minha família toda, essa força do mal, e que por tua intercessão eu anuncie as misericórdias do Cristo Senhor. Amém. São esses que nós encontramos na milagre na medalha, de São Bento. Bom, e tem, gente, uma série de milagres de São Bento, que se a gente fosse ficar contando tudo, meu Jesus, eu ficaria aqui muito tempo. Eu quero colocar alguma coisa. Um milagre, por exemplo, nesse livrinho que eu escrevi, eu ponho aqui uma série de milagres dele. Quem quiser pode ler depois com calma. Aqui eu vou só colocar alguns, tá? Então, por exemplo, um milagre de uma fonte abundante. Tinha um mosteiro de São Bento que era num lugar assim alto. Os monges sempre gostaram de lugar alto, A gente vê na internet, nos mosteiros da Idade Média, o monge gosta do lugar alto, acho que no lugar alto se fica mais perto de Deus, na reflexão, na meditação. E tinha um mosteiro que os monges eles tinham que descer muito para buscar água num riacho, e era um sacrifício tremendo eles subirem com aquela água lá em cima. Então, um dia São Bento visitou esse mosteiro e os monges pediram para São Bento eles mudarem de lugar, ir mais para baixo, arranjar outro lugar. São Bento disse: não preciso. Colocou a mão numa pedra que tinha lá no alto, rezou, e a pedra começou a jorrar água dali. Surgiu uma fonte lá no alto do mosteiro. Isso está escrito. Sabe quem conta essas histórias, gente? São Gregório Magno, que escreveu a vida de São Bento. E veja, São Gregório Magno está bem pertinho de São Bento. Então, é uma fonte histórica. Depois, uma pedra que foi levantada,
Os monges tentaram levantar uma pedra imensa no trabalho, não conseguiam. São Bento chegou, rezou, e os monges levantaram a pedra com facilidade. Né? Depois teve ele ressuscitou um monge que foi esmagado, o monge estava trabalhando, e construindo uma parede, e a parede desabou em cima do monge, e o monge morreu. Aí correram lá chamar São Bento, e o rapaz estava morto. São Bento rezou pelo rapaz, e o rapaz ressuscitou. Tá? Um outro milagre que eu me lembro também interessante de São Bento, que tinha um monge que era de origem bárbara. E São Bento era muito assim exigente com as coisas do mosteiro, os equipamentos de trabalho, o arado, martelo, foice e tal. E um monge, que inclusive era de origem bárbara, ele estava trabalhando com uma foice, a foice saiu do cabo e caiu dentro d'água. E ele ficou morrendo de medo de São Bento. O que São Bento vai fazer para mim agora? Bom, mas ele foi e contou para São Bento. São Bento disse, não tem problema, vamos lá. Né? Foi lá, rezou, daqui a pouco a foice de ferro levantou e o monge pôde pegar a foice. São histórias que contam da vida dele, milagres, né, da vida desses santos. Alguém pode dizer, será que tudo isso é verdade? Não, sei que está narrado, e narrado por um homem de muita responsabilidade. Né? Outra coisa interessante, essa foi muito interessante, tinha um rei bárbaro chamado Tótila, era bárbaro, né? E ele queria conversar com São Bento, porque São Bento já era muito famoso e tal, mas ele se fantasiou, né? Para São Bento não saber que ele era o rei Tótila, lá dos bárbaros, né? Mas quando ele chegou perto de São Bento, ele disse, pode tirar essa máscara toda aí, que eu sei quem que você é o rei Tótila, o que eu posso fazer para te ajudar aí no seu trabalho? Muito interessante. Uma outra história muito interessante é de Santo Amaro, né? Santo Amaro foi um grande monge beneditino do tempo de São Bento, né? Um dia, Santo Amaro estava trabalhando com um monge parece que caiu dentro d'água e estava meio se afogando, e Santo Amaro foi correndo falar com São Bento. E São Bento disse, Amaro, vá lá, ande sobre as águas e salve aquele monge. E Santo Amaro foi. Diz que andando sobre as águas, levantou o monge que estava se afogando pela mão. Gente, tudo isso está contado aí nas histórias. Agora, eu gosto muito dessa história de um azeite. Né? Teve um monge de um outro mosteiro que bateu um dia no mosteiro de São Bento e pediu um pouco de azeite, porque eles não tinham mais azeite. E o cozinheiro de São Bento, o monge cozinheiro, só tinha uma garrafa de azeite, de óleo. E aí foi lá conversar com São Bento. Olha, São Bento, o irmão Bento, né? O rapaz do outro mosteiro, o monge do outro, que é o azeite. Nós só temos essa garrafa aqui. São Bento disse, entregue para ele. E o monge não entregou. Disse para o rapaz que não tinha mais, não entregou, ficou com a garrafa. São Bento ficou sabendo por ciência oculta, ficou sabendo. Chamou o monge, cozinheiro, e disse, pegue a garrafa de azeite e jogue pela janela do mosteiro lá embaixo, no precipício, porque eu não quero que o pecado arruine o nosso mosteiro. Onde entra o pecado, existe a ruína do mosteiro. O monge foi lá, jogou a garrafa lá embaixo, a garrafa assim, caiu lá embaixo. Aí São Bento disse, agora você vai lá, pega a garrafa. Mas quebrou, vai lá, pega a garrafa. Você encontrou a garrafa inteirinha, fechadinha, e você entregue lá para o mosteiro do rapaz que pediu. Ele foi lá e entregou. E aí, o monge disse, e agora, nós aqui sem óleo, o que nós vamos fazer? Não tem problema, vamos rezar. Coloca aqui uma garrafa vazia de azeite. Começaram a rezar, a garrafa começou a encher de azeite. E começou até a derramar por fora. São Bento disse, vai lá, tampa a garrafa e pronto.
Gente, através dos santos, Deus pode fazer milagres. Então, isso aí é um pouco da história de São Bento. Tem muito mais coisa. Leia esse livrinho. É edificante. Vai fazer bem para a sua vida. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.